Então, vamos lá, gente. O voluntariado, ele é maravilhoso, ele é um benefício e tanto para a sociedade. Por que eu falo que ele é um benefício e tanto para a sociedade? E por que eu falo que ele é um benefício para a sociedade e para o projeto social? Porque, gente, a pessoa que se torna voluntário, ele está melhorando o mundo, porque a pessoa que está ali dentro de um projeto social, aprendendo, se conectando, vendo a questão do programa social, ela vai estar falando sobre essas questões, ela vai ter uma visão diferente de mundo. Então, o voluntariado é uma grande diferença, porque o voluntariado ele leva com ele um grande conhecimento sobre o trabalhar dentro de projeto social, o do estar envolvida por uma causa, e ele vai repassando essa questão desse conhecimento que é o problema social o qual a gente está inserido. É a questão do problema da sociedade tão desigual, é a questão da vulnerabilidade social. Gente, então, assim, o voluntariado ele é muito importante. Realmente, ele é muito importante para a sociedade. Ele é muito importante para o nosso projeto. Então, a questão é, se a gente pensar na questão do voluntário, gente, é sério, se a gente pensar na questão do voluntário como uma pessoa que vai estar mudando o mundo junto com a gente, ele é excelente. Se eu pensar no voluntário como uma pessoa que está dando uma habilidade para a gente, que está dando conhecimento, e estou falando na parte financeira, também é muito bom. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, olha só, vamos pensar aqui comigo. Como eu disse, se a gente pensar num lado social, o voluntário ele vai estar falando sobre a nossa causa, falando sobre o problema social, realmente tentando plantar uma sementinha fora do projeto sobre o que a gente está falando e tentando fazer uma sociedade mais justa. Se a gente pensar dentro do projeto social como financeiro, porque a gente fala muito sobre essa questão aqui, sobre a questão de captar recurso, a questão de ter recurso, a questão de estar gastando dinheiro dentro do projeto social, eu quero que vocês coloquem um pouco a ideia. Pense comigo, tá? Vamos pensar. Eu trabalhei antes da pandemia, numa instituição de Parkinson, tá, gente? E eu trabalhava ali com a parte de gestão mesmo, que eu sempre trabalhei com isso, entender o projeto, captar recursos, esse tipo de coisa. E dentro desse projeto, eles trabalham com a fisioterapia para as pessoas com Parkinson, tá? Então, só para vocês terem uma noção. Se a gente pensar num fisioterapeuta, e a fisioterapia era bem interessante. Por que eu falo bem interessante? Porque dentro desse projeto, que é a APC, tá? Só para vocês saberem, se vocês procurarem aí, a APC, é um projeto que trabalha com pessoas com Parkinson. Dentro do projeto, trabalha toda essa questão de saúde. Então, eles têm Reiki, eles têm Pilates, eles têm realmente a fisioterapia em grupo. Então, se você parar para pensar, olha só as atividades que tem dentro do projeto. Um fisioterapeuta que está ali fazendo o Pilates, ou um fisioterapeuta que está ali na aula, em grupo, tá? Ainda tem aula de dança, só para vocês terem noção, é um projeto bem legal. Então, assim, se a gente pensar quanto é um fisioterapeuta individual, se eu for fazer agora uma aula, tá? Uma aula de Pilates, que é em média de 45 minutos a 1 hora, eu vou pagar mensal, tá? Mensal, que as pessoas cobram hoje, tá? O Pilates mensal. Individual. Eu sozinha, só eu e a professora, tá? Eu e a professora. Eu vou estar pagando aí, em média, R$250. Eu e a professora, exclusividade, ok? Por mês. Se eu for pagar fora, tá? Junto com outras pessoas, aí tem umas 4 pessoas na sala, esse tipo de coisa, eu vou pagar em média de R$150, tá? Ou eu pago quase 300, ou eu pago metade do preço. Aí vem a questão, de graça. As fisioterapeutas lá do projeto eram de graças. Então, se você pensar, caramba, um projeto social que está ali, com profissionais qualificados, dando 1 hora do seu tempo, porque a pessoa ia lá, fazia a aula de fisioterapia, ou a pessoa ia lá 1 vez na semana, ou 2 vezes na semana, ficava ali 2 horinhas, 3 horinhas e ia embora. Tipo, segunda e quarta a pessoa ia lá, tá? Ficava 2 horas e ia embora para casa. Dava aquela aula ali e tchau e benção. Isso eu estou dizendo para você o quê? 2 horas, 3 horas por semana aí. Vou botar aí, 4 horas por semana. 2 vezes na semana aí, 4 horas por semana, de graça. Então, olha só, o que eu estou dizendo para você aqui? E olha que esse projeto tinha vários fisioterapeutas, tá? Tinha fisioterapeuta, tinha estagiários. Então, é um projeto grande, com mais de 70, tá? Pacientes com Parkinson. E eu estou dando um exemplo, tá? Apenas um exemplo. E aí eu te pergunto aqui, vamos pensar no lado financeiro do projeto. Se eu trabalho de segunda a sexta,
na parte da manhã, eu tenho ali umas 3, 4 fisioterapeutas dentro do meu projeto, e se eu fosse pagar esses profissionais, caramba, quanto seria isso? Então, esse é o nosso primeiro ponto aí. A gente pensar no valor monetário. E eu não estou dizendo que a gente tem que pensar no valor monetário, não. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar no valor monetário, porque a gente, daqui a um tempo, pode querer fazer com que esse trabalho ele fique uma coisa mais... um projeto, tem um projeto que está ali acontecendo, mas que seja uma coisa certa, que não vai se precisar de voluntário, e se precisar, não vai ser tão aquela coisa que eu quero ter mais pessoas. A gente sabe como são as coisas, mas a questão é, se eu tenho um voluntário comprometido dentro do projeto, e eu tenho ali um voluntário ou 2 voluntários por mês, que vai ali 2 vezes na semana, que vai ficar comigo umas 4, 5 horas por semana, e ele está ali falando para mim, olha, eu estou apenas cobrando para você, na verdade, nada, mas se a gente pensar na questão, se eu fosse contratar uma pessoa, como eu disse, se eu hoje, como pessoa, estou indo para uma atividade de Pilates, eu vou pagar por 45 minutos, uma vez na semana ou 2 vezes na semana, dependendo do pacote que eu vou comprar, uns R$ 300 por mês. Eu sozinha. Se eu fizer em grupo, eu vou estar pagando 150, tá? E aí, aquela questão, eu vou estar em grupo ou vou estar individual, a pessoa vai estar me atendendo ali uma horinha. Uma única horinha, tá, gente? Uma única horinha. Então, assim, se eu quiser uma coisa muito profissional, uma coisa muito individual, vai ser mais cara ainda. E eu tô dizendo para você o quê? Que a gente está pensando aqui em valores, tá, gente? Eu tô dizendo para você o quê? Que se eu pensar em valores, uma profissional comigo ali, eu estaria gastando muito mais. Se eu pagar hoje uma profissional que esteja comigo por mês, ela falar, tá, me dá aí o valor de R$ 300 por mês para estar junto contigo no teu projeto social. Legal. Ela vai estar ali comigo uma hora. Mas a questão é, o projeto ele não tem uma hora. Ele não tem 2 horas. O projeto, normalmente, ele tem uma atividade que tem de manhã, de tarde, uma atividade que tem durante a semana inteira. Então, a gente tem que fazer esse cálculo. Por isso que eu falo que é bom ter vários voluntários. Porque eu posso ter vários voluntários que trabalham comigo 1 hora, 2 horinhas e tchau e benção. Então, só pensando na questão financeira, tá, gente? Só para a gente pensar nesse ponto. E aí vem, agora vamos falar da questão do pessoal, do voluntário, tá? Além de suas habilidades, nos traz conhecimento, nos traz nova visão. Ele vai nos mostrar que como que a gente vai falar com as pessoas, como a gente vai se envolver com pessoas. Então, olha como é importante a questão do voluntariado. E por isso, gente, que é importante que essas pessoas que querem fazer o mundo melhor junto com a gente tenha, junto com elas, essa questão de fidelizar essas pessoas. Porque não é sempre que a gente encontra profissionais, pessoas comprometidas e realmente responsáveis, comprometidas, que amam a causa, que vão fazer o nosso trabalho acontecer. Então, por isso que eu estou falando para vocês sobre fidelização do nosso voluntário. Não é só captar essa pessoa, não é só ela estar ali com a gente uma vez na semana, não é só estar ali, já está comigo 3 anos, mas a questão dela de fidelizar e fazer com que essa pessoa ela seja muito mais do que simplesmente um profissional, tá bem? E seja uma pessoa que vá lá uma vez na semana no projeto.